Se o pé continua sendo esmagado, talvez a solução seja não conseguir mexer o pé. E aí eu começo a ter mancar, e a não conseguir andar, e a ter um problema ali, outro problema, e eu vou a um médico e eu não consigo achar a resposta, e meu músculo começa a atrofiar, porque a sensação é que a única solução que eu tenho para eu sobreviver é não mexer esse pé. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do consultório com o Dr. Alexandre Gazel Coder. E estou muito feliz porque tem assuntos que são pertinentes às nossas crenças, né? O que a gente viveu e são mais facilitados, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ele associa a terapia, as feridas emocionais, estudou a parte da neurociência, acredita nisso e está aqui hoje para contar. E para você que busca também a associação da medicina tradicional com questões emocionais, acho que essa entrevista é exatamente para você. Bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado. Até que enfim consegui que você viesse, né? Se apresente, primeiro na questão da medicina tradicional, né? Suas formações, o que você fez, como você desejar, que daqui a pouco eu tenho assim, uma bateria de perguntas para você. Fala um pouquinho da sua formação, especialização em gastro, o que é, que doenças você trata. Carolina, obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Gazel Coder Campos. Eu esqueci de colocar o campus, que faz parte do meu casamento. Eu sou formado já há 20 anos e trabalho com gastroenterologia. No meu consultório fica na Uniprocto, aqui em Brasília mesmo. E lá eu faço atendimentos consultório e exames. Então também tem uma formação adicional, que é a endoscopia digestiva alta, que é aqui para ver o estômago, e a colonoscopia, principalmente para prevenção de câncer de intestino. Mas eu sou muito clínico, então junto com a clínica eu senti falta de algo mais para atuar no meu consultório que eu realmente poderia ajudar o paciente. Principalmente na gastro, né, a gente sabe que tem muitas emoções aqui, eu trouxe e me consolidei numa formação há mais ou menos 5, 6 anos em terapias. E é isso que eu queria conversar com você hoje. Que maravilha, né? Você entendeu então que era necessário associar a medicina tradicional com terapias
terapias breves, terapias, que tipo de terapia? Na verdade, esse entendimento eu tenho há muito pouco tempo. Eu sabia que eu queria algo mais para o meu paciente, porque era muito desconfortável para mim ver alguém vindo no meu consultório, sendo atendido por mim, com as mesmas queixas que eu tenho certeza que ele sempre teve para várias outras pessoas, como gastrite, refluxo, e eu simplesmente passar uma medicação. Ou então ainda dizer assim, ó, tá aqui a dieta impressa, vai lá e segue. Sendo que eu sei que para mim também não funcionaria, porque a gente mudar comportamento é algo muito desafiador. E eu sei que, por mais que a pessoa que está aqui no meu consultório, eu não vou conseguir fazê-la mudar, ela está aqui me pedindo uma ajuda de como promover essa mudança. E aí eu fui entendendo que comportamento, que estresse, que crenças estão todas relacionadas a algo mais profundo e que isso num campo de clínico eu não conseguiria atuar, talvez só aconselhar, mas num campo de formação terapêutica aí sim. Eu poderia chegar em algo mais profundo que é algo não místico e não psicológico, é biológico, que a gente está falando de estresse, já que o corpo adoece a partir do estresse. Que maravilha! Quando você estava falando, me veio uma cena, né, já, claro, há bastante tempo, porque graças a Deus a medicina tem mudado bastante, assim, olha, não sei mais, é emocional. Isso. Essa era a pior palavra que eu queria falar para qualquer na minha formação, lá na Unicamp, tinha um ambulatório de doenças funcionais. Ou seja, distúrbios funcionais, aquilo que não é doença, mas também porque não tem nenhuma alteração física, mas também não é nada porque a pessoa vai lá no mesmo padrão de várias outras pessoas queixando as mesmas coisas. Hoje já tem 1 milhão de teorias para esses distúrbios funcionais, mas o fato é que não se percebe nada orgânico, não se percebe nada físico acontecendo. E aí, quando a gente ia para esse consultório, atendia os pacientes, a única coisa que a gente falava é exatamente isso. Aqui está a medicação, mas isso não vai te ajudar realmente. O seu problema é emocional e você precisa buscar alguma ajuda. E no consultório, no serviço público, era pior ainda, porque eles vão buscar ajuda onde? E no quê? Porque eles não vão ter acesso a nenhum tipo de assistência à saúde mental. E quando no consultório eu reproduzia a mesma coisa que eu aprendi na minha residência, a pessoa ia para o psicólogo e não sabia o que fazer, porque ela ia conversar sobre várias coisas na vida dela, sobre os vários traumas, mas qual que era específico a queixa dela que eu encaminhei? Então a maioria desistia, é lógico. Que sensacional, muito bom. Dentre essas formações, você buscou constelação familiar, inclusive você tem grupos, a gente vai falar sobre isso, meditação plena e tem a Decodagem. biodecodagem. Explica para a gente como é que você associa essas. O porquê você buscou? Teve alguma outra experiência, ou pessoal, ou como você descobriu, ou você estava fazendo para você e entendeu? Como é que essas engrenagens se fecharam para você falar: "É isso aqui"? Desde o começo da minha formação, porque eu entrei na medicina com 17 anos, então a gente entra por pela aquela vontade, mas sem entender de prática o que é realmente a profissão, né. E a já na medicina, a gente é muito cobrado. Então, o tempo todo estudando, eu já tinha um perfil de receber as cobranças e receber isso como recompensa, então aquilo ali para mim fluía, né. Cobra mais que eu faço mais, cobra mais que eu faço mais. Tanto é que acaba que eu acho que é uma seleção. Você entrar na medicina é aquela pessoa que se empenha mais, é mais disciplinado, se dedica mais. Só que com 17 anos tudo bem, né. Aí depois chega 25, depois chega 30, a conta vai aparecendo. Até que perto dos 30 anos eu entrei em esgotamento. E eu, mesmo sendo médico, não entendia muito que aquilo ali era esgotamento, porque eu não queria cansar, eu queria fazer, eu queria ser mais eficiente. Mas uma hora o corpo afundou. E afundou numa depressão. E até então eu não pensava em atuar isso no meu consultório. Eu pensava em me tratar. E a primeira coisa que eu busquei foi a meditação, porque eu encontrei um recurso muito bom de eu sair desse estado de cobrança da mente, de desligar as caixinhas da mente, conseguir dormir, conseguir descansar, até que eu conheci a constelação familiar. Eu tive muita afinidade à constelação, até porque existe uma crença em mim que o corpo, que nós somos além de corpo, né?
Então, eu me permiti, mesmo não conhecendo a técnica, a ver que existe um movimento que se chama um movimento inconsciente que atua sobre nós, né? E conhecendo a constelação foi onde realmente isso foi impactante para minha vida, onde eu me transformei pessoalmente, porque ali eu consegui enxergar os padrões familiares que impactavam na minha vida. E dali tinham respostas para mim de por que que eu era dessa maneira. Por que que eu fazia de tudo para a aprovação do outro, por que que a cobrança era quase um presente para mim, e por que que isso me causou um adoecimento, né? No momento que a gente atende muitos padrões familiares e esquece da nossa individualidade. Para mim, todo mundo que está no meu consultório esqueceu sua individualidade e com isso adoeceu. Então, isso se tornou tão impactante para mim que aí eu quis me tornar um terapeuta e poder propagar isso para outras pessoas. Então, lá por volta de 2018, eu comecei a fazer grupos de constelação familiar. 2018. 2018. Grupo de constelação familiar. Só que nesses grupos, eu também ainda via um padrão. Padrões de extremos dramas que as pessoas viviam, e viviam mesmo, não era simplesmente teatral, existia uma dor muito profunda ali, mas, na verdade, nada impactava isso de forma real na vida dessas pessoas. E eu falava assim, bom, alguma coisa a mais tem aí. E aí foi encontrando a biodecodagem que eu encontrei a PNL, que eu encontrei a mais profunda, porque a constelação tem da PNL também, que eu encontrei a hipnose ericksoniana, que eu encontrei os mecanismos emocionais do corpo que se defendem do trauma. Então, acessa o trauma, dói, mas volta para a proteção, que é a conservação de si. Então, na prática, nada alterava. Mas aí foi aprofundando e me aperfeiçoando que eu vi que poderia existir técnicas como a biodecodagem que são mais eficazes e mais pontuais para essa atuação. Eu falei, eu já nem sei se eu respondi o que você me Super perguntou. respondeu, eu super entendi. E espero que você também tenha aí entendido, mas sim, essa foi de uma vivência pessoal, Isso, uma transformação também pessoal, com a técnica que lhe foi ofertada e o desejo de levar isso para mais pessoas, porque se funcionou para você, você entende da biologia, né? Começou essa compreensão e, e é o que você trouxe ao primeiro momento, né? Nós não somos dissociados, corpo, exatamente. mente, dor, né? Ninguém é uma pizza para dividir ali por partes quando as coisas estão, né, realmente ali acontecendo, principalmente no que tange o que fica guardado, né, é real. E eu sonhava por esse tempo em que as pessoas cada vez mais tivessem a compreensão do quanto isso é real e existe mesmo, né. E quando as pessoas falam que o estômago é um segundo intestino, e talvez por isso agora essa associação de síndrome do intestino inflamável, são tantas coisas que têm a ver realmente com o intestino. Eu queria que você falasse um pouco disso, das principais, doenças, essas como todas as intolerâncias ou algo assim, você trouxe refluxo, talvez gastrite, talvez outras coisas, só para a gente ter essa clarificação e essa compreensão física, né, primeiro, depois ir para essas outras origens emocionais, para você explicar um pouco. Então, as doenças, quando a gente fala isso pela gastroenterologia, talvez seja até melhor de falar, porque isso já é conceitualmente aceito para as pessoas, né? Gastrite nervosa, o segundo cérebro. E isso se vem desse conceito de muita inervação no nosso aparelho digestório, e dali tem muita resposta física, emocional, de problemas que não são propriamente físicos em si. Ou seja, a pessoa faz uma endoscopia, não vê nada, mas o sintoma está ali. Mas eu posso dizer, Carolina, que assim, hoje, o que eu alcanço é que o estômago é o segundo cérebro, o músculo é o segundo cérebro, o olho é o segundo cérebro, a boca é o segundo cérebro, o dedinho do pé é o segundo cérebro, porque a gente está falando que tudo está conectado, como você disse, nada está dissociado. Então, eu sempre digo isso para os meus pacientes. O seu estômago não está doendo porque ele decidiu doer.
Existe uma resposta no estômago que está tá levando a esse sintoma da dor. E essa resposta só existe de uma forma, o cérebro. Só que o cérebro, que a gente sempre acha que é o cérebro, é só o cérebro consciente, né? Eu acredito muito que a grande barreira, eu acho que talvez tenha, nessa conceituação da terapia para os tratamentos físicos, seja a nossa cultura racional, de dar mais valor à lógica e à razão, do que dar valor também às emoções e àquilo que é instintivo e sensorial. E isso nos dissocia, porque a gente vem de um caminho onde a lógica traz respostas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela não traz todas as respostas. Tanto é que a pessoa que vem ao meu consultório e me apresenta uma endoscopia, eu posso dizer que 90% das vezes eu vou dizer o que tem aqui não condiz com o que você sente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o fato de você ter uma vermelhidão no estômago, que a gente vai chamar como de gastrite, não quer dizer que isso justifica o que você está sentindo. Então, o concreto e o lógico, às vezes, não vai ser aquela resposta daquilo que está vindo no seu corpo. Por quê? Porque o que vem no seu corpo é de um outro cérebro. É um cérebro que responde às emoções e não à sua lógica. Eu gosto de brincar muito com o meu paciente que reluta contra isso. Eu falo assim, se você ainda tem dúvidas sobre isso, faz nesse momento o seu coração parar de bater. Nem que você queira, vai acontecer. Porque o coração está respondendo a um cérebro que é involuntário, automático e autonômico. Ele não depende da sua vontade nem da sua consciência. Não quer dizer que ele não existe. E não quer dizer que ele não tem uma inteligência própria que não é a linguagem lógica. Então, você dizer, por favor, acelere ou bata menos o coração, a resposta ao coração de nada vai acontecer. Esse mesmo cérebro é o cérebro que diz se você está sob estresse ou relaxamento. E a forma do cérebro te comunicar que você está sob estresse e o relaxamento chama emoção. Então, a emoção não é um problema psicológico. Não é você dizer estou amedrontado, eu estou frustrado, eu estou em culpa. Não, é você sentir se você está relaxado ou se você está sob estresse. Então, quando alguém chega ao consultório e tem um sintoma, esse sintoma ele é emocional. Mesmo que haja uma doença física, mesmo que seja um câncer, infelizmente, mesmo que seja uma ferida na boca, ali só surgiu porque houve uma resposta estressora, ou seja, houve uma resposta emocional de estresse. Uau! Então, esse cérebro, supostamente, que você está trazendo, seria aí o nosso inconsciente. O nosso inconsciente. Então, é o que a medicina chama do inconsciente, topograficamente, é o cérebro primitivo ou paleocórtex. Que é o córtex pré-frontal. Não, que é aquele aqui bem embaixo. É aquele que vai dar a resposta autonômica para a gente. É aquele que vai entrar no simpático ou no parasimpático, no estresse ou no relaxamento. E ele comunica esse estresse pelo cérebro límbico, que vai traduzir se você vai sentir isso bem ou se você vai sentir isso negativamente. Então a gente vai chamar de emoção positiva ou negativa. Então, hora nenhuma nessa terapia, a gente está trabalhando a questão psicológica do ser. A gente está dizendo a parte fisiológica, biológica que adoeceu. Quando eu fiz uma entrevista aqui, se eu estiver errada, você me corrija, foi inclusive sensacional, o doutor Gabriel, ele falou que os hormônios, os 3 principais, enfim, que tinha no estômago, gônadas, eu não vou me lembrar, mas enfim, o estresse vivido, sentido, primeiro ele vai para o intestino, ou esse reflexo todo que acaba no intestino tem a ver com liberações do cortisol, por exemplo, ou tem algo associado aí, fisiologicamente falando, para que essas doenças e principalmente essas irritações e essas coisas aconteçam no intestino, no estômago, é a dor de estômago, ou a angústia vem aqui, ou normalmente volta, né?
poxa, quantas vezes a gente está fazendo, sei lá, ou alguma terapia, ou tem alguma emoção, ou algo acontece e de repente vai para uma diarreia, que tem a ver, ou vomita de tanto que aquilo foi impactante. Sim ou não? Sim, lógico que a gente para entender as coisas, às vezes a gente quer colocar em caixinhas, De né. novo, né, eu estou buscando fazer isso, Então, na verdade. verdade, o que eu só estou dizendo tentando trazer mais simplicidade, mas está tudo conectado, né. Então existe uma resposta elétrica do corpo, através do cérebro, mas também existe a parte hormonal, que é a resposta um pouco mais tardia, porque a elétrica é a mais imediata. E aí você está citando aí, realmente, os hormônios relacionados ao estresse, que são aquilo que todo mundo fala: "Ah, agora você está inflamado, vamos fazer a dieta anti-inflamatória". A gente está falando disso. A gente está falando que o estresse leva a um processo inflamatório, quer seja agudo ou crônico, né. Mas geralmente quando a pessoa vem no consultório é uma inflamação crônica. O que eu posso dizer, assim, de forma fisiológica, existe muita resposta no aparelho digestório, porque se você for a pensar, aquilo tudo que é nocivo, que chega a gente, que tem uma resposta mais imediata de eliminação, é o trato gastrointestinal. Então, se a gente tem uma ideia que a gente foi invadido por algo tóxico, essa ideia pode ser interpretada como algo que está sendo contaminando a nossa intimidade. Então, um alimento podre que entra na nossa intimidade, o que que a gente faz? Diarreias e vômitos. Então, lógico que sim, a resposta de um estresse pode vir, muitas vezes, uma resposta gastrointestinal. E por isso é muito frequente, muitas queixas gastrointestinais na maioria das pessoas, né. Eu acho que ninguém vai viver Sem ter sem ter passado passado uma. por uma experiência assim, né. Quando você falou da questão do refluxo, eu me lembrei, na época da pandemia, eu dava um treinamento que durava 32 horas. E eu, pela primeira vez, tive refluxo. E agora era uma época desafiadora, tendo que sair do presencial, né, toda uma mudança, e aqui ia impactar diretamente, impactou a minha voz, porque foi tão sério, eu tive que tomar Bulsionide, essas coisas, porque eu estava uma rouquidão e olha só, porque a Exatamente. alimentação tinha sido a mesma a vida toda. A O uso da voz daquela forma também. Por que que naquele momento, aí você falando com relação ao refluxo, que é também aqui do trato, né, do intestino. Isso é muito bacana, você falou que me trouxe alguns pontos que eu vejo muito de confusão nas pessoas no consultório, sabe. E que deve ser geral, né. Eh, a gente ainda não compreendeu e não acessou a inteligência da nossa biologia. Quando a gente sente algo, ela pode ser sentida de forma virtual ou realmente física e concreta, né. Em outras palavras, eu posso sentir alguém esmagando o meu pé, porque realmente está esmagando, ou eu posso sentir uma apunhalada nas minhas costas, como uma pessoa que falou por trás de mim. Mas o cérebro primitivo, ele não diferencia o que é real do que é virtual. Então a resposta de estresse vai ser a mesma. Então aquela dor daquela facada real que a pessoa poderia ter vivido, ela vai viver nas costas virtualmente, mas emocionalmente real. Sim, E a resposta no corpo será a mesma. O segundo ponto é que quando a gente vê um sintoma, a gente está na ponta do iceberg. Ou seja, o sintoma é a última manifestação do estresse. Antes disso, já aconteceu muita coisa antes. Porque ao mesmo tempo que eu estou conversando com você, você está sentindo o seu bumbum, você está sentindo as suas costas, você está escutando outras coisas, você está vendo ao seu redor e tudo está sendo registrado, mas não tomado consciência. O que não quer dizer que o seu corpo não vai reagir com isso. Então, a manifestação inconsciente acontece todo momento com a gente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes chega ao meu consultório uma pessoa que fala assim: eu vim aqui porque eu estou sentindo isso e eu tenho certeza que é intolerância à lactose. Só que ela está associando o que é concreto na vida dela. Só que você mesmo falou: não, mas eu vim a minha vida toda comendo as mesmas coisas, por que que de repente aconteceu isso? Então a gente faz uma associação com aquilo que é real, porque aquilo que a gente é capaz de ter consciência,
Mas existe uma manifestação inconsciente, que é o que está te mandando o comando do seu sintoma, que você não vai acessar. Então você acaba fazendo associação equivocada do problema com o sintoma. E aí, muitas vezes, a pessoa que está em extremo sofrimento, ela vem ao consultório com milhões de restrições alimentares, com várias teorias de alergias alimentares, com bilhões de suplementos, e ela não consegue acessar o que realmente é o gatilho do sintoma que ela está sentindo, porque não é palpável. Então, encontrar uma outra forma de acessar esse inconsciente, e a decodificação biológica é isso, é não dar linguagem lógica e racional ao que o corpo não responde, ela responde a um campo emocional, e informações emocionais se codificam de outras maneiras, é que realmente, de fato, vai ajudar aquela pessoa, se ela realmente quer, a solucionar o problema dela. Certeza, sensacional. E enquanto você estava falando, te falei que você não vai sair daqui no horário, seu pai que me perdoe. Você acredita que a punhalada nas costas, olha que exemplo, assim, o sistema ele corrobora mesmo para que a gente valide o que é Exatamente. necessário. E nessa mesma época, pandemia, várias mudanças, eu fiz uma associação, né, com outra pessoa, de um trabalho, enfim, e houve um desfecho muito ruim, sabe, muito ruim. E eu gostava muito dessa pessoa. E foi uma traição, e eu estou falando do mesmo, não é cônjuge, não é ninguém, é um trabalho mesmo, foi a associação de um trabalho, onde eu me dediquei, assim, bastante. Um projeto meu me foi tirado, claro que, assim, era para eu ter feito contrato, N coisas, mas ali havia uma confiança, né, e foi realmente uma punhalada pelas costas. A partir daquele dia, aquilo doeu tanto, foi tão impactante, o impacto emocional que eu sofri foi tão grande, vendo. E outra, eu não podia acabar com a situação, porque era um evento, pessoas estavam ali, a gente tinha que finalizar, tem uma responsabilidade maior, eu tenho um valor maior do que o meu, essa responsabilidade, né, ali com o outro, do que o que eu posso resolver depois, enfim, só contextualizando. Nasceu nas minhas costas, depois que isso tudo acabou, quando terminou, um caroço, que É. eu tive que ir para o Santa Lúcia, drenar de tanto pus. E cresceu, hoje eu ainda tenho ele aqui. E como também da área da PNL, né, a gente tem essa semelhança, e entendendo os peptídeos, a tristeza, eu só falava assim, mas agora me veio a clareza, mas eu só falava assim: "Eu tô podre por dentro". E é porque eu tô podre de tanta raiva, de tanta dor, foi a única forma que eu conseguia, né, verbalizar que isso vai ter que sair por algum lugar. E aí teve que furar, tirar, 4 vezes ele encheu. Nossa Senhora. E recente, né, depois de vários outros trabalhos, mas agora você falando, porque aquilo doeu muito. Aquilo doeu muito. E é exatamente, e olha onde nasceu, olha o que realmente o inconsciente traz, talvez com esse termo, né, da punhalada, da você foi enganada. É, a biologia ela é muito específica e precisa, ela não é aleatória. As coisas não acontecem de forma aleatória no nosso corpo. Só porque a gente não entende o caminho, não quer dizer que não existe um caminho. É porque a gente quer trazer a nossa habilidade lógica e racional para atuar sobre um ponto que é o corpo que não utiliza essa linguagem. A gente precisa, talvez, acessar melhor essa informação da linguagem biológica, que tem muito a ver com a neurociência, com a PNL, que nos traz essas ferramentas para que realmente a gente encontre esse ponto de melhoria da nossa saúde. É lógico que o adoecer, ele, a terapia, o médico, o tratamento, é lógico que existe na gente, pelo menos existe em mim, eu acredito que na maioria dos profissionais de saúde, a vontade de querer ver a pessoa bem, a vontade de querer que a pessoa se cure.
Mas a gente também entende que o corpo ele tem um seu limite. E que a morte também é uma solução para esse limite. Por mais que a gente não queira, a morte é a solução para o fim de uma biologia. Então, talvez a gente pode encontrar aí, principalmente em doenças crônicas, buscar esses acessos a esses suportes, como a biodecodagem, como a terapia, não um meio de cura, não deixando de ter a intenção da cura, mas um meio de viver bem. E eu acredito que viver bem, que eu experimento isso comigo, por exemplo, quando eu passei pela depressão, quando eu passei por tudo isso, não é que eu estou curado de tudo isso. A minha profissão tem muito a ver com esse meu comportamento, de querer ajudar as pessoas. Eu preciso muitas vezes eu estar nessa consciência do limite do outro e do meu limite. Porque hoje, pelo menos, eu aprendi que se eu continuar nisso, eu me esgoto. Então hoje meu corpo me ajuda a falar, doeu um pescoço, deu uma certa angústia, seu sono não foi legal, você ultrapassou limites. Então, só de eu conhecer isso me ajuda a viver melhor. Sim, Só de eu conhecer isso me ajuda a me entender. uma vez visto, não tem como Não tem desver. isso. E o corpo é unidade nossa. Então, se eu entendo o meu corpo, se eu acesso a linguagem dele, eu estou bem. Se eu não entendo, se eu não acesso, aí sim, é difícil de eu me relacionar bem com o meu corpo. E é muito difícil de eu me relacionar com a doença. Relacionar com a doença, e como muitas outras pessoas falam, aceitar a doença não é um ato de passividade. Não, é um ato ativo. É um ato de reconhecer o seu limite a cada momento, a cada passo do que seu corpo pode te oferecer ou do que você pode melhorar. Então, é bem diferente disso que hoje a gente entrega o poder completamente a um profissional de saúde. E eu sei que muitos hoje já não entregam esse poder e muitos vão com frustração aos médicos, mas também não sabem outros caminhos. Porque a medicina ainda é, para as doenças, o caminho que vai, no mínimo, te trazer diagnósticos e, no mínimo, te trazer medicações. Mas, com certeza, hoje, o ser humano que alavanca hoje por um conhecimento, por uma evolução que vai além disso, quer mais. E se frustra com esse quer mais. Porque vai no Google, já sabe de todas as coisas, aí o médico vai falar as mesmas coisas que o Google fala, cada vez mais com a inteligência artificial isso vai acontecer, né? Vai para as mesmas medicações que todos os outros médicos prescreveram, que é o que a gente pode oferecer dentro da medicina, né? E ele quer mais. Lógico, todos nós queremos. A gente quer ficar bem, a gente quer se curar. Sim. E quando você traz, né, eu vou com toda a expectativa e jogando toda a responsabilidade para um profissional que também tem um limite. Ele tem um limite. Isso aqui foi detectado, isso é visto e para isso tem esse medicamento. Mas o que ele também não vê, a responsabilidade de enxergar, ela é minha. E se eu estiver errada, você me corrija novamente. Isso é autoconhecimento. Sim, Isso é saber a nossa história, isso é saber a história dos seus pais, a, a sua hereditariedade no quesito, inclusive de padrões de reclamação ou de dores, porque tem muita coisa que vem pela repetição e você vai continuar também, acredito eu, repetindo, né? Ou você vai conseguir furar padrões. Você vê uma sequência de filhas, né, que mães, pessoas, enfim, que já vêm com depressivas, mais melancólicas, com situações onde aquilo vai se repetindo ali também, com o filho, com a filha, dentro daquela família onde ninguém enxerga que, eita, olha aqui, né? Olha aqui o que eu estou repetindo. Eu acredito que se eu compreendi bem, eu ainda tenho um adeno, né, aí da busca se conhecer, busca terapias, tem algo além que não precisa banalizar, que está banalizando que talvez vai realmente te trazer uma autonomia, né. Eu quero correr, quero malhar, quero
ser uma excelente esposa, estar fisicamente disponível, para o sexo, cuidar do filho, estudar para poder ensinar a criança, tem que estar magra ainda também, tudo isso. Onde é que na hora que o meu corpo para, eu vou falar assim: "Mas como assim tem que parar?". Você não olhou para ele em momento nenhum, nós temos uma inteligência aqui, né. É isso. Caroline, você levantou um ponto, assim, que eu acredito que seja um grande desafio, né? O Como falar sobre tudo isso para uma pessoa que busca um médico? E sendo médico. Sendo médico. Então, eh, eu busco trazer essa linguagem hoje no meu consultório. Sei que nem todos acessam e nem todos aceitam, e eu acho que tá ok não aceitar, porque é só uma técnica do que eu percebi que ela é útil, mas eu tenho certeza que existem outras técnicas, existem outras formas de se viver, inclusive. Mas, se a pessoa, pelo menos for ao meu consultório e conseguir acessar que o que ela está sentindo é algo que é além do físico, para mim já está ok. E se ela quiser buscar outras formas, para mim está ótimo. Porque um dos motivos também que me trouxe, uma certa angústia mesmo, que aí eu estou falando do meu pessoal, né, é de ver tantas pessoas com tantas medicações, com tantas terapias, com tantas coisas, e saber que, como médico que eu estou dizendo, que o resultado final não vai alcançar o que ela busca. Então, eu encontro pessoas com dores crônicas que fazem fisioterapia, psicoterapia, medicações endovenosas, medicações de comprimidos, e vão em nutrições milhares e não vão alcançar. Porque a linguagem biológica do que é o gatilho que está levando ela ali não está sendo alcançada. E o corpo vai continuar respondendo ao estresse porque é a mesma sensação se tivesse alguém continuando a pisar no seu pé. Se o pé continua sendo esmagado, o corpo responde ainda com o mesmo sintoma. Esse sintoma não vai ter como parar. Tanto é que a medicina já fala muito do membro fantasma. Às vezes, mesmo amputado, a pessoa continua sentindo a dor do evento traumático. Então, eu não estou falando de algo surreal, estou falando de algo real, físico, palpável, né? O ponto aí um ponto aí que a gente entra talvez num aspecto mesmo psicológico, mas que faz parte também, é que a maioria dos nossos traumas são da infância. E na infância, a gente está sob referência externa. O que quer dizer isso? A gente não tem a autonomia que você falou. A gente literalmente depende do outro para sobreviver. Então, se o trauma vem na infância, a estratégia que a pessoa aprende de sobrevivência ao trauma não é uma estratégia que favoreça a ela. É uma estratégia que favorece o meio para ela sobreviver. Então, é por isso que alguém busca sempre agradar o outro. É por isso que alguém se cala diante de agressões. É por isso que outra pessoa esquiva quando ela vai receber uma bronca. Porque ela está favorecendo o meio para ela existir. Acontece que aquilo lá foi útil quando criança, e ela realmente sobreviveu graças a esse comportamento, mas ela se condicionou. Então, no aspecto condicionado dessa referência externa de desenvolver uma habilidade para favorecer o meio e o outro e não a si mesmo, quando ela entra na adolescência e na vida adulta e ela se reconhece como indivíduo, ela começa a ter as insatisfações dela. Que é o que você disse. E eu, e eu, e eu, e eu. Aí quando o cérebro pega essa pergunta, e eu, e eu, e eu, e eu, aí tem um gatilho pronto para adoecer. Porque a doença é uma adaptação do meio. A doença é um meio de dizer para você que o você está em risco de sobrevivência. E as habilidades que você tem até agora, que você aprendeu, estão favorecendo a sua sobrevivência, mas não a você mesmo. Então, se o pé continua sendo esmagado, talvez a solução seja não conseguir mexer o pé. E aí eu começo a ter mancar.
e a não conseguir andar, e a ter um problema ali, outro problema, e eu vou a um médico e eu não consigo achar a resposta, e meu músculo começa a atrofiar, porque a sensação é que a única solução que eu tenho para eu sobreviver é não mexer esse pé. Eu peguei um paciente que ele, depois de muito tempo, ele é muito racional, muito produtivo, ele aceitou a fazer terapia comigo. E ele aceitou por uma frase que eu falei para ele: a sua insônia não vai melhorar. E você está usando uma medicação que é um benzodiazepínico, que deveria ser utilizado como Rivotril, né? Que deveria ser utilizado por um tempo para te ajudar a sair do estresse, e você está usando ele de forma crônica, e isso tem dois efeitos para você. Um, vai começar a perder efeitos, vai precisar de doses maiores, e segundo, vai te levar à dependência. E terceiro, se você continuar utilizando ele, você vai começar a experimentar outros efeitos colaterais da medicação, como a dificuldade de armazenar memória e como tem alguns estudos que dizem que isso pode ser uma associação ao risco de demência. Quando tudo isso foi dito para ele, aí ele começou a aceitar. Na primeira sessão de terapia, ele veio do Nordeste e veio do sertão, e quando ele é adolescente, ele sai de casa, ele faz uma promessa para ele, como se estivesse fazendo uma promessa para todos. Eu vou vencer. Eu vou fazer por mim e pela minha família. Eu vou atuar no agro, já que minha família não conseguiu atuar no sertão. Ele estava buscando seu orgulho e reconhecimento daquela família, principalmente do pai, porque havia um sofrimento não só dele, mas familiar. Quando ele chega a ter sucesso, ele não consegue ter sucesso no agro, ele tem sucesso no comércio. Então ele se sente culpado e frustrado por não atender o orgulho da família. O que acontece como resultado? Qual é a solução que o corpo encontra? Não descansar. Precisa o tempo todo estar a serviço do que é demandado, as obrigações do dia a dia, a tudo que é solicitado a ele na profissão e na família, para quem sabe assim ser reconhecido. Então é um cérebro que não descansa, é um cérebro que está em hiperalerta o tempo todo e que, por mais que você dê remédio, o corpo vai encontrar outras vias de ainda atender o pedido dele de ter o orgulho. Como não acessar essa emoção para tratar a insônia? Me diz. Eu entendo que algumas pessoas não queiram, mas eu não consigo entender como as pessoas ainda se mantêm dissociados ao que está por trás emocional, que é uma dor que você está buscando proteger. Exatamente. E aí, acho que encaixa perfeitamente agora, eu tive a compreensão do que a doença tem uma intenção positiva, Sim. partindo de onde veio, né. Então explica pra gente o que o seu site traz, eu acho que complementando isso, porque na minha percepção sabendo agora de tudo isso, ela veio para me mostrar que tem outra forma de viver, e aí eu vou buscar. É nesse sentido? Ou como é que você traz essa clareza da intenção positiva? Eu fiquei aqui, você vai me responder essa, mas quando você trouxe a questão da criança, né, a gente naquele momento, para agradar, para sobreviver, me fala se está correto. Eu vou me calar e tratar bem o meu abusador, Exatamente. mesmo que eu esteja sofrendo, tá doendo. E eu também não vou contar para o meu pai, porque se eu contar para o meu pai, ele vai brigar e eu preciso mentir, porque ele me falou: "Se você fizer isso, o seu pai". Então, esse agradar, eu já tratei em terapia pessoas que inclusive, né, estavam sofrendo, porque foi, né, abusado e pelo padrasto, quando a mãe ainda estava ali amamentando, e ela gostou da sensação. Ela adulta identificou isso, mas ali então olha esse paradigma, esse sofrimento, o que é sobreviver naquela casa, para de novo aquele homem não ir embora, para de novo acontecer. Em fatos mais reais, é isso? Exatamente, porque esse cérebro que aprendeu isso e se condicionou, ele só repete padrão. Porque ele precisa dessa repetição de padrão para ter a resposta automática.
Então, o cérebro involuntário, a estratégia dele é uma resposta automática. Então, ele aprendeu aquilo ali como sobrevivência de um trauma, ele vai repetir isso todas as vezes que isso acontecer. Ou seja, a esse paciente que eu te falei, o que é intenção positiva? Por que ele não dorme? Porque ele precisa atender ao reconhecimento. Ele se entende como pessoa se ele for reconhecido. E isso fez uma estratégia para ele não dormir. Então, o corpo não está contra ele. O corpo está atendendo Uma a uma necessidade. necessidade emocional. Então, ele está mantendo ele da proteção, da frustração, da proteção de não ser reconhecido, da proteção de não se entender como gente. E não contra ele. Então, cabe ele mesmo atualizar essa informação. Porque a gente muda, né, você sai daquele estado e talvez essa família nem estivesse ainda ou está, ou queria realmente aquilo dele. Exatamente. Então, atualizar, entender, conversar e saber que eu não sou mais aquele menino que prometeu naquela época. E o sucesso pode ser em outra área, não somente nessa que eu e a gente não Isso, está culpando o pai, ou a isso. mãe, ou essa família, mas o que eu entendi enquanto ali criança, com a maturidade muito menor, que seria assim que eu ganharia aquele amor ou algo nesse sentido, né. Isso, é uma contextualização, né. É uma atualização do que está acontecendo, né. A meditação fala isso, pra gente estar sempre no momento presente e todas as outras estratégias. Essa, ela só é mais específica porque ela acessa o trauma e ajuda a pessoa a trabalhar esse trauma, né. Então ela consegue fazer essa ressignificação, essa atualização para então o corpo responder a um contexto novo. Porque hoje também a medicina já compreende, a neurociência já compreende, que a neuroplasticidade, ou seja, novas conexões cerebrais, novas Ai, conexões sim. sinápticas, é possível até você envelhecer. Se você não tem uma doença degenerativa cerebral, que é o síndrome demencial, o seu cérebro pode sim se atualizar, fazer novas conexões e isso mudar a forma de você se relacionar com o mundo, né? Agora eu só não lembro qual que foi a pergunta que Não, a você me gente fez. falou porque eu entrei, né, aqui, a intenção positiva, né, a gente estava falando dela, e aí você trouxe o exemplo do ainda de novo, da questão da insônia, e aí eu contextualizei que fazia muito sentido agora trazer essa intenção da que a gente tivesse essa descoberta, né. E aí eu não queria perder essa o exemplo, né, ali, de quando ainda criança, muitas vezes, é aprendendo a sobreviver, que eu aceito, né, situações e que vou continuar aceitando, mas hoje não cabe mais. Sim. Acho que era isso, mas se você E eu quiser lembrei também tem do site que você me perguntou, mas é né? porque no site, né, você afirma Ah, que a tá. doença traz uma intenção Isso, positiva, né, eu isso. trouxe como você explicaria isso de maneira simples Prática, né? para o ouvinte. Perfeito, perfeito. É isso. Mas ficou bem claro, eu acho que, né, em todas as contextualizações. Gente, pelo menos para mim, né, é tão maravilhoso ouvir isso, e há um tempo lá atrás, quando eu me dediquei a compreender a PNL, as emoções, que não só existe tristeza, raiva, alegria e medo, né, tem muito mais coisa aí. E o quanto isso, né, se reverbera dentro da gente quando eu vejo um médico, conseguir porque cada um vai evoluindo, né, Sim, então você com seus conhecimentos da medicina, né, ali da doença, dessas respostas, associar tudo isso, vir a neurociência onde a gente consegue fazer novas conexões, né, que seja através do movimentos oculares, né, que a PNL também traz, e como você falou, conseguir trazer soluções para tem que ter resposta, não dá para falar: "É fibromialgia, vai doer para sempre". é, exatamente. Nossa, eu tô, eu acho que tão feliz com o que, né, você porque o poder pessoal do médico, Alexandre, é muito grande. E talvez outros terapeutas que levam e que conseguem trazer resultados por não serem médicos, não vão ter a validação que, graças a Deus, né, você por porque
é um outro lado, é um outro conceito. E faz sentido, e que seja, não importa o meio, o produto final é importante. Então, você concorda que esse fator traz maior credibilidade até para todos esses caras que não eram médicos e criaram tudo isso, como, por exemplo, a hipnose. Eu não sei se os seus mentores, eles eram da medicina, né, eu tive um na PNL que a gente estava compartilhando, que era também um neurocirurgião cervical, mas esse fator de ser um médico vai cada vez mais, acho que, aproximar pessoas de você e você conseguir multiplicar isso para outros médicos também. Eu acho engraçado te ouvir isso, porque meu marido falava assim: "Deixa todo mundo chamar de doutor, deixa todo mundo", porque quem busca um médico busca uma informação de respeito, né. E eu me incomodava muito, assim, porque o que eu busco é a aproximação como humano, né. Mas hoje eu entendo que a figura de autoridade, ela é importante, já que a pessoa que está ali, ela está frágil, ela está vulnerável. Ela está buscando ela está vindo a mim, porque ela está, mesmo não me conhecendo, buscando uma autoridade no conhecimento médico para ajudá-la, né. Principalmente hoje eu vejo, por exemplo, que prestação de serviço é uma coisa que está muito difícil. Não quero sair muito do tema, Claro. mas que eu me boto no lugar. Quando eu vou a um mecânico, quando eu peço alguém para na minha casa consertar alguma coisa, a gente não tem segurança na autoridade do que está prestando o serviço. Então, realmente, eu vejo que hoje eu me satisfaço, na verdade, de, como médico, poder trazer isso. Nenhum dos meus mentores eram médicos. O criador da biodecodagem era enfermeiro. Todas as minhas colegas terapeutas não são médicas. E eu me orgulho muito com isso. Assim, poder receber uma formação de não médico, e mesmo assim, como autoridade médica, eu consegui integrar isso no meu consultório. Porque uma outra coisa que eu via era assim, ou pessoas que eu via não, que eu vejo até hoje, ou pessoas que buscam só o médico, só a medicina clássica, e são totalmente céticos e não aceitam qualquer outra coisa, porque as outras coisas são charlatanismo, porque as outras coisas são místicas, porque as outras coisas são erradas. Ou aquela pessoa agora, como terapeuta, aproximam de mim porque rejeitam completamente o médico e não querem saber da medicina, não querem fazer exames, não querem fazer prevenção, não querem tomar medicações. Ou aqueles que também já me procuram, que só acreditam na parte espiritual. Aí tem as suas crenças, aí busca tudo pelo padre, pela sessão mediúnica, pela, sei lá, o expurgo, sei não sei o quê, ou seja, completamente dissociados. Generalistas. A generalização acaba com a Isso, solução. exatamente. E por isso que, quando você falou assim da fibromialgia, a última coisa que eu dou nome é no diagnóstico para a pessoa. Quando a pessoa me pergunta, eu dou o nome. Mas eu falo, olha, esse nome é para a linguagem médica. Não é para É para a você. pessoa que, quando eu escrever, o outro médico entendeu o que eu estou falando na linguagem médica, não para você se rotular. Justamente para você se compreender como ser humano capaz de transformar tudo isso. Não é você. Porque quando ele Exatamente. coloca na identidade, ele se transformou a doença. Completamente. Alexandre. Gente, eu gostaria que você explicasse como você utiliza, né, a constelação familiar, falasse um pouco dos seus grupos também, e mostrar para quem é religioso, por exemplo, né, que não é sobre espírito, que a constelação não tem nenhum espírito, você não está trazendo nenhum antepassado, não tem nada de, pelo menos no que eu compreendo, reencarnação é um fenômeno. E como você consegue, e enquanto médico também, utilizar isso, falar, transpor, eh, virar essa crença aí. E antes de você responder essa, não esquece que eu anotei, tem outra coisa, que é uma crença nuclear e o porquê que o médico não vai fazer isso comigo. Você entende? E é bom! Sim, E é bom porque assim, não, eu não vou não, esse cara nem porque o médico não vai me enganar. Então, que a gente use isso mesmo, exatamente. né. Ele não vai enganar, porque eu chego ali, ele é sério, se esse cara tá falando, é isso. Exatamente. Exatamente.
Eu li uma frase do Juan Garriga, Uhum. que é das constelações, né, que ele falou uma coisa que é exatamente, para mim, responde, assim, sabe? Mais ou menos ele perguntou assim: perguntaram para mim se eu acredito ou não em constelações. Aí ele diz assim: o que eu posso dizer é o que eu vejo os efeitos. Para mim, eu acredito que quando a gente lida com a saúde, com o ser humano, é preciso ter humildade. Humildade de ter certeza que você não tem respostas, mas que os efeitos do que a técnica que você trabalha, que você pode oferecer ao outro, pode trazer resultados. Então, eu não sei dizer como a constelação funciona. Eu não sei dizer se isso é espiritual ou não. Eu não sei dizer se isso é inconsciente. Eu sei dizer que é uma técnica segura e, quando aplicada por um bom profissional, ela traz resultados. E o resultado é no seu campo de individualidade, no seu campo emocional e no seu campo de tomada de consciência da dinâmica que você participa, de repetições de padrões que isso te ofende e que isso causa efeitos negativos para a sua vida. Se realmente a linguagem que Bert Hellinger trouxe é o nome que a gente vai dar, eu não me atenho a isso. Se são as ordens do amor, eu entendo que ele enxergou assim. Mas o que eu me atenho é a técnica que ele traz efeitos. Então, como qualquer outra técnica, como qualquer outra coisa, a ferramenta pode ser utilizada de forma positiva ou não. Uma faca pode ser utilizada de forma positiva ou não. Isso não invalida a ferramenta. Hoje, nos grupos, eu trabalho, logicamente, quem procura lá, quem já tem uma permeabilidade a querer estar em grupo, né? Não é hoje, eu não posso dizer mais hoje que é a constelação familiar propriamente dita, porque eu já sou influenciado por outras técnicas e eu trago todas elas. Para mim, a biologia, que é meu campo de atuação, ela me traz uma âncora muito boa para eu entrar no inconsciente. Então, eu não estou entrando no inconsciente no mar aberto, eu tenho um norte, onde eu vou buscar junto com essa pessoa aquilo que ela precisa e busca solucionar. E a biologia ela é muito precisa, então eu busco junto com a queixa dela no corpo. Então, eu utilizo sim ainda a hipnose durante os grupos, a leitura biológica de Hammer e algumas técnicas da constelação. E não sei se eu vou chegar aí, mas eu ainda acredito que eu gostaria muito do grupo para técnicas de educação. Porque eu acredito que, se a gente atua nos traumas, naquela pessoa que talvez seja pré-adolescente, e ela já consegue tomar consciência disso, e ela consegue, como indivíduo, ir tomando uma mudança no seu microambiente, eu acredito que ali, para mim, é a cura da nossa humanidade. Porque a medicina, a saúde, ela atua na linha de frente, na consequência. Na consequência de todos os traumas que já passaram, em todas as agressões, em todas as violências, em todas as consequências de uma humanidade que ainda somos inconscientes. Então, a gente vê o sintoma geopolítico que Bert Hellinger fala, dessas grandes guerras, e que hoje no Brasil elas estão insuportáveis para mim, porque falta comunicação. E essa comunicação, e eu não estou sendo ideologista e nem achando que eu tenho a melhor comunicação do mundo, não. Eu tenho um intuito de ter comunicação. Eu acredito que, se essa comunicação ela começa com o próprio ser, num ser em formação, que não é a educação que a gente recebe hoje, de matemática, de física, de biologia, não só, pelo menos, mas a educação emocional, teremos outros seres humanos. Porque a mudança, para mim, ela não vai surgir do topo. O topo é só reflexo da base. Então ela precisa começar com a base. E a base somos nós. Sim. E as crianças? E as crianças são o A nossos esperança. os nossos futuros, A né. esperança. Para que a base, para que o topo mude, a base vai ter que mudar. Sensacional, muito feliz realmente a sua o seu posicionamento. Quando você explicou a questão da constelação, normalmente o que eu tenho percebido, e para que você também, o consultório aberto, ele tem esse objetivo de levar a informação e levar principalmente o desejo de você
se informar, de você entender que essa busca ela também é individual. Isso. E se alguma coisa mexeu, fez sentido, e como você falou, né, vão ter coisas que não saberemos realmente como explicar, e tem situações que são mais subjetivas mesmo. Sim. Só vivenciando, né, e sentindo, e talvez com o tempo, eu sempre, quando estudava, falava: "Eu queria tanto", venho da engenharia, né, no do dentro do meu tempo no corporativo, e se a gente conseguisse associar essa dor a essa doença, a essa, aí tem aqueles livros da metafísica, para poder conversar com o racional, porque ainda precisamos, talvez, com esse objetivo claro, né, eu falo: "Por que que a gente tem que explicar tanto uma coisa que a gente sabe que faz tanto sentido e que dá tão certo?". Mas é porque talvez didaticamente e descer a esse nível de consciência ou de racionalidade, é trazer o máximo de racionalidade para que a pessoa possa compreender e acredite, né. Sim. Eu acho que a crença, o entender, tanto é que quando eu vou numa terapia com pessoas muito racionais, eu tomo um tempo explicando. Porque eu acho que a crença permite a pessoa estar num ambiente mais seguro. E é importante isso, Muito. né. Eu vou me expor a outra pessoa, essa pessoa precisa fazer sentido para mim, né. Uma outra coisa que eu tenho acessado, cada vez uma coisa muito sutil, sabe, Carolina, que muitos que vão ao meu consultório não vão à minha terapia. Mas, à medida que a linguagem está decodificada para mim, eu consigo falar com ela na linguagem da biologia, mesmo que ela não entenda. E você até falou, eu lembrei disso porque você falou uma coisa, a hipnose é o tempo todo, e realmente. Então, a fala médica pode ser hipnótica. Ela pode, junto com a autoridade médica, acessar o que ela precisa. Os médicos fazem isso e os outros profissionais de forma intuitiva, mas você ainda pode fazer isso com mais conhecimento também, né? Então, por exemplo, ontem eu estava atendendo uma senhora que eu acompanho há 10 anos e, infelizmente, eu estou vendo ela com déficit cognitivo. E eu estou vendo ela com déficit cognitivo com familiares que ainda não reconheceram isso, estão com relutância. E eu vendo ela na consulta muito aflita, porque eu falava as coisas para ela, ela não lembrava, repetia. Ela me perguntou umas 5 vezes a mesma coisa. E o marido começou a perder paciência com ela. Então, ela não lembra do conteúdo, mas a emoção está lá, que o marido brigou com ela. Então, ela ficou raivosa e ela nem lembrava mais porque ela estava raivosa. Uma das leituras emocionais da síndrome demencial é: eu quero me afastar do contato, mas eu preciso do contato. Então, à medida que vai tendo contato, sente agressão, quer se afastar mais. Sente agressão, quer se afastar mais. Então, ela vai perdendo o contato com a realidade. E aí, no final da consulta, eu a vendo assim, sabendo que eu não alcancei, infelizmente, o que eu precisava, tentando conversar muito com o marido, para ver se ele se conscientizava e ajudava a esposa. No final, eu só cheguei assim para ela e falei assim: vem aqui, falei para a paciente. Ela falou lá, aí ela, tchau, doutor. E não estava brava comigo, não, estava brava. Aí, tchau, doutor. Aí eu falei assim: vem aqui, me dá um abraço. Aí quando ela me deu um abraço, ela desabou a chorar. Então eu acho que ali eu estou acessando a linguagem emocional da síndrome demencial dela, da dificuldade que ela tem no ambiente familiar dela de ter relações com contatos de acolhimento. Ali, a gente precisa lembrar que é algo que às vezes a gente tem dificuldade, que o corpo tem autogestão, que é o que a gente chama de homeostasia. Ao mesmo tempo que existe um estresse e algo que fere o corpo, ele também tem as mesmas capacidades de regenerar. E você não precisa fazer nada. É o que eu falo para as pessoas que fazem terapia comigo. E agora, o que eu devo fazer com isso? Tudo que eu vi, eu falei, nada. À medida que você feriu e você tomou consciência que está ferido, você precisa fazer alguma coisa para a ferida cicatrizar? Ela se autogere e a ferida vai cicatrizar. É lógico que na próxima sessão a gente vai ver se a ferida cicatrizou. Se ela não cicatrizou, é porque ou você está passando a mão, ou porque tem alguma coisa que está impedindo, ou porque tem uma infecção. E aí a gente vai cuidar disso que bloqueia a ferida. E até
trazendo verdade para tudo que você trouxe enquanto biologia, se é do meu inconsciente, ele vai se reorganizar. Sim, porque o inconsciente e corpo está tudo em plena comunicação. E esse comando que você deu direto, né, ali para ela, pode talvez parar ali e ela retomar esse contato de novo, porque com Exatamente. uma ação assertiva, Isso, né, os demais vão é como um efeito dominó, né. como efeito dominó. Corrigiu ali, vai seguindo. Que bênção. Como é que está hoje os grupos, como procurar, quem procurar? As pessoas te procuram no consultório sempre o gastro? Ou, O por exe gastroterapeuta, o grupo, tudo. mas a questão que eu gostei muito, e eu acho que isso está tão presente em você, que é essa questão da demência desses mais idosos, ou seja, se alguém que compreendeu, ouviu, tem esses pais, está percebendo isso ou quer evitar isso, também pode te procurar nesse sentido? Tem te procurado? Explica para. Não, infelizmente não. A técnica ela precisa da consciência da pessoa. Então, síndrome demencial, ela já perdeu um pouco dessa consciência com si. Então, a técnica não permite, sabe? Aí realmente do campo terapêutico não tem nada o que oferecer. Eu acho que o que tem para oferecer é o que os profissionais já sabem, é oferecer esse cuidado acolhedor, que aí não é uma terapia propriamente dita, mas é um efeito terapêutico, né? Sim. Os grupos, eu deixei até a gente conversar, porque eu tenho intuito de retomá-los, mas por enquanto eles estão suspensos desde o início do ano. Mas eu estou programando você até falou: "Como é que você tem tempo para tudo isso?". Eu estou programando um tempo, porque eu também não quero deixar de ter o tempo para mim mesmo. É importante, né, não dá para novamente diante de tanta de querer salvar, né, Exatamente. e aí não para se salvar, verdade. Então hoje você está atendendo o consultório e terapias individuais, Isso, consultórios, exames e terapias individuais. online não, só Online também, tem pessoas que eu acompanho do Canadá, de Portugal, já acompanhei da Argentina, então os grupos por enquanto estão suspensos. suspenso. Ok. Vai aí de você, ó, é digitar, pedir, 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 aí ele vai saber o quanto ali certinho, o tempo que vai ter. Ai, reprogramação de memória, né, acessar memórias inconscientes, liberar emoções, na prática clínica, para que só, fique um pouco mais claro se essa pessoa ainda há dúvida, o que que ele vai fazer comigo, né, eu vou dormir? Quais são esses mitos que você enfrenta, essas perguntas, o que que é essa reprogramação? Tem como facilitar isso para que a nossa audiência possa ter esse entendimento? Tem. Primeira coisa, ninguém vai dormir, não é aquela hipnose todo mundo da pessoa deitada, com um pêndulo, perdendo a consciência, pelo contrário. Como até a própria Carolina lembrou, o intuito da terapia é a pessoa resgatar sua própria autonomia. Então ela é parte ativa o tempo todo do processo. Eu não posso deixar ela dormir, e senão isso não é um campo de assumir a sua própria autonomia. É simplesmente a hipnose aqui é só a pessoa prestar atenção na parte do cérebro que está falando sobre o campo sensorial e emocional. Ou seja, prestar atenção no próprio corpo e não na parte que a gente está usualmente utilizando, que é o campo racional. Em última instância, assim, basicamente nesse momento, está sentindo o quê? Ah, estou sentindo minhas mãos geladas, estou sentindo um aperto no estômago. Então, é aí que a gente vai extrair a informação da memória, porque o campo sensorial está intimamente ligado às memórias que a gente registra no nosso sistema límbico. E esse sistema límbico, depois ele direciona para vários outros lugares que estão em comunicação com o nosso corpo. Então, acessar a parte sensorial de estresse, lógico, aquilo que está doendo, e o campo emocional negativo, um medo, uma raiva, é que vai conseguir puxar do cérebro a informação da memória traumática, que hoje estimula o corpo a responder com estresse, que é a doença ou o sintoma. O adoecimento. Fui claro assim? Para mim foi, espero que, e só com o tempo, só buscando, é o que eu estou Sim. pensando, por mais que a gente procure tangibilizar,
é necessário que as pessoas também busquem, vejam resultados, né, são depoimentos, vão até uma consulta, identifiquem pelo menos, assim, o que eu quero melhorar, o que eu quero sanar, o que eu não tive resposta, Eu né. tive uma conversa com um paciente que foi muito bacana, assim, foi uma experiência para mim, para eu poder levar isso também. Ele é muito racional, aí eu sempre falo assim, a gente vai trabalhar agora suas sensações, tá bom? E saiba que muitas vezes você não vai estar na sensação e eu vou só te puxar para a sensação, ok? Mas vamos começar com uma experiência. Como que você sabe que você está sentado, em pé ou deitado? Aí ele, não, é porque eu peguei uma cadeira e aí eu peguei a cadeira para eu sentar. Eu falei, não, aí você está no campo mental, você está imaginando tudo que você vai fazer para sentar. Você consegue perceber ele? Ah, é verdade. Então como é que você sabe que você está sentado? Não, é porque eu estou olhando e eu sei que é uma cadeira. Não, aí de novo você está nos seus conceitos mentais do que é sentar e está tudo bem. Você está vendo que está só na cabeça? Tô. Então agora como é que você sabe que você está sentado? Ah, porque eu sei que eu estou encostado, não sei o quê. Não, você sabe tudo no seu campo emocional. Então como que você sabe que você está encostado se você não está vendo, se isso não é no seu conceito? Como você sabe que você realmente está sentado? Ah, porque eu estou sentindo. Ah, então, toda informação começa pelo sentir. E ela só se concretiza pelo sentir também. Então, você sente que você precisa sentar. Aí você imagina que você vai sentar. Aí quando você senta e você sente que você está sentado, pronto, seu cérebro fechou a informação e você fala: estou sentado. Então, todo o processo de sintoma e dor começa lá atrás, numa origem do que você sentiu, seu cérebro interpretou e imaginou e concluiu concretamente o que você está sentindo. Então, é preciso voltar para a origem. A origem do que você sentiu antes de você imaginar para recontextualizar, como te disse naquele tempo, Que é o ressignificar que é e o ter ressignificar. esse novo entendimento, como hoje eu vou ter um novo entendimento, o meu corpo vai responder diferente, e Exatamente. aí eu me curo. Se a gente pudesse trazer para algo simples, né, é sempre a conversa. Igual a gente precisa dialogar com alguém para resolver um Isso. problema e você ouve, aí você explica, aí o outro ouve, até que a confusão termina, só que aí essa é de você com você, e quando esse corpo entende que tá bom, solucionou, foi entendido, né, é isso? Isso. E só a partir daí tem ação. E a ação do corpo, biológica. Isso, a ação do corpo. A gente só concretiza algo, só toma ação de algo nesse fechamento de circuito. Maravilhoso, né. Dúvidas comuns, com relação os principais mitos, eu acredito que é esse da hipnose mesmo, tem algum Isso. outro que você Não, eu acredito que seja isso. Ah, talvez isso é psicoterapia, né? E acho que a gente já conversou bem mostrando que o campo da psicoterapia é uma outra forma e uma outra ferramenta que se utiliza para trabalhar. E eu até gosto muito, não estou falando que é necessário. Pessoas que estão em psicoterapia e vão na terapia comigo, a gente alavanca muito, porque a tomada de consciência daquilo que está oculto, que você não alcança na terapia, alavanca muito depois o processo terapêutico com o psicólogo, sabe? E traz mais precisão também para aquilo que você está buscando. uma conversa, né, que eu tenho e também essa que você como é que você vê essa ou reserva de mercado, ou essa guerra dos psicólogos com os terapeutas, que eu talvez não seja guerra, mas você ouve muito é fácil para vocês, porque quando chega lá no consultório tem gente surtando ou querendo, se suicidar, só a gente que está ali, é isso aqui que chega para mim. Como médico, como alguém que tem um conselho, porque hoje, inclusive, o que eu ouvi, o que entende-se é que os terapeutas não são da área da saúde. Faz sentido isso para você? Porque eles não têm um conselho que os regulamente. Aí a gente pensa ali que tem um CRT, né, mas que não agrega e não é da saúde. Qual a sua percepção? Olha, hoje a terapia que eu trabalho, eu trato ela como uma terapia integrativa, né, então pelo menos um código ali existe, né, não necessariamente um conselho.
mas entendo também até eu mesmo não gosto de dar esse nome de terapia integrativa, porque terapia integrativa é um arsenal de coisas e de muitas ferramentas que eu mesmo não conheço, né? E eu vejo assim, por um lado, eu acho uma pena de existir essas brigas, tanto do Conselho de Medicina quanto do Conselho de Psicologia, porque eu acho que restringir limita o conhecimento. E o aspecto de saúde, ele está muito além de um conhecimento de saúde, então ele integra muitas partes. Por outro lado, vendo também atuações de muita charlatanismo mesmo, de muitas pessoas mal formadas mesmo, que utilizam o nome da ferramenta boa de forma inadequada, eu vejo que a regulamentação às vezes ajuda. Então eu não tenho uma resposta muito, eu não estou ficando em cima do muro, não. Claro. Eu só não tenho uma resposta, porque ao mesmo tempo que eu acho que o usuário, né, o cliente, o paciente, precisa ter uma segurança do que ele está recebendo de técnica, e ele vai chamar constelação familiar e qualquer pessoa pode falar que pratica constelação familiar, e medicina não é qualquer pessoa que pode praticar medicina. Então, por outro lado, vai limitar a questão do conhecimento, sabe? Eu vejo que no mundo que a gente vive hoje, que existem profissionais que não vão ser respeitáveis, eu acredito que a regulamentação é um caminho, sabe? E que, infelizmente, isso vai levar a algum tipo de limitação. Mas eu também vejo muito, e aí é mais um campo filosófico, Claro. que a verdade, ela sempre surge. Então, por mais que hoje a sociedade necessite regulamentar e talvez limitar, mais ali na frente vem de novo outros conhecimentos, de outros nomes, de outras formas, que vão ampliar mais ainda o que hoje vai ser limitado, sabe? Então, eu acho que seria mais ou menos isso que eu posso dizer, Dizer sabe? nesse sentido. E há como haver esse conselho? Você vê isso? Você acredita que Eu eh, acho difícil, porque são muitos campos diferentes para né, aromoterapia, cromoterapia, acupuntura, que já agora foi um pouco para a parte médica, constelação. Eu não sei, assim, eu acho que não dificilmente, né? dificilmente, porque você teria que regulamentar todos os tipos de formação, né? Não sei. Vamos ver. Não, a humildade de não tenho É, essa resposta. Vipassana, meditação, associação disso também nos tratamentos. O que que você traz aí? hoje a Vipassana, a meditação, eu trago muito do conhecimento, que hoje ela me permitiu trazer uma outra linguagem, até acessar a neurociência a partir dessa linguagem, né? Que hoje a meditação, sim, tem muitos estudos, né? E muitos estudos da neurociência que estão ali. E na prática clínica, eu utilizo no campo terapêutico mais para ajudar a pessoa a ancorar sensações. Mas hoje eu não faço grupos de meditação, não faço outras atividades. Eu acho que é mais um aliado a mais uma ferramenta que eu utilizo para o meu campo Qual terapêutico. o maior benefício você acredita da meditação? O estado presente. No sentido de que, mesmo você sentindo dor, mesmo você estando ansioso, mesmo você achando que vai dar alguma coisa errada, se você ancora a sua respiração, se você trabalha isso, você sabe que existe isso, mas você sabe que você não está com isso. Então, isso reduz muito o estresse. Eu acho que talvez práticas de meditações mais profundas alcancem a mesma coisa que a biodecodagem alcança, mas na maioria das pessoas, pelo menos eu acredito que ela é uma técnica para reduzir estresse daquele momento, para diminuir necessidade de medicações. Eu acredito sim, se a pessoa se vê familiarizada a essa técnica, ela pode ajudar, como ela me ajudou, né. Você pratica até hoje? Não mais. E isso não é contra a técnica, de Aham. jeito nenhum, mas um professor de PNL me disse o seguinte: "Se você utiliza alguma técnica, alguma ferramenta para você se sentir bem, é porque você ainda está no mecanismo de compensação. E você ainda falta em você algo para você sair do estresse.
Então, foi entendendo isso que eu estava utilizando muito a meditação quase como um Rivotril todos os dias. Uhum. Você ia anestesiar e talvez não iria achar a solução para o que ainda Isso, tinha aí para expurgar, para isso. vir. Era mais um estado de conservação do que um estado de mudança. Para mim, né. Uhum. Aí eu fui por outros meios. E você acha, eu acho que a evolução é contínua, né. Alexandre, foi sensacional, obrigada. Gostaria de saber se você tem algo a acrescentar para que as pessoas possam, eh, conhecer ou incentivá-las, uma mensagem, eu acho que muito do que você falou já tocou, mas que você queira deixar aí para a nossa audiência. Tenho sim. O que eu posso dizer para você que me assistiu e que se fez sentido para você, que eu estou totalmente feliz de poder te receber, lógico, como médico, como terapeuta. E a mensagem principal que eu queria te deixar, e eu falo isso para mim o tempo todo, é: busque a sua autonomia. Resgate ela. Se você adoeceu, saiba que uma parte de você perdeu essa autonomia e não está sabendo como lidar com isso que está acontecendo com você. Essa conversa nossa também é baseada em crenças, são coisas que eu acredito, que a Carolina acredita, mas dentro da diversidade que temos hoje no mundo, busque aquela que faz sentido para você. Se faz sentido a terapia integrativa, cromoterapia, florais de Bach, a minha terapia, que é a biodecodagem, busque, porque aquilo que tiver mais assimilação e proximidade com você é aquilo que você vai se sentir mais confiante e aquilo que vai te trazer mais vontade da mudança. Mas saiba que, e nunca deixe isso de lado, que você é o autor principal para ela. Maravilhoso, sensacional, obrigada. É uma Olha que tá gelada. gelada. O ar, né, super forte. Gente, é isso. As informações vão ficar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que quem assiste aí todos os episódios vai me ver: "Nossa, ela tá tão, pensativa", né. É que quando acredito que o que a gente acredita tanto, que a gente vê o resultado na nossa própria vida, o tempo vai chegando, às vezes você descobriu aquilo tão cedo. Eu com 16 anos, foi o primeiro livro de PNL do Larry Olha só. Ribeiro que eu li, fez uma mudança na minha vida, você não tem noção, eu sou tão grata. E quando você vê que vai chegar, uma hora vai chegar, a humanidade pode melhorar, ela Sim, está melhorando, ela não está piorando, exatamente. né. E se eram apenas 5% da população que ia evoluir, nós tínhamos essa informação, íamos buscar algo do que apenas, nascer e adoecer e morrer. Acredito que esse número pode se expandir e vai acontecer, então é uma felicidade, é como se: "Poxa, está chegando, as coisas, né, estão acontecendo", ali dentro da medicina isso vai estar sendo, eu imagino que deve ter muitas outras pessoas, não sei se você conhece outros médicos, mas é de extrema felicidade poder ver as coisas, né, chegando, acontecendo. Fico realmente feliz. Obrigada Muito obrigado, Carolina. e até o próximo consultório aberto.